Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Arreira dos Animes. E hoje vamos continuar falando mais uma vez sobre Boku no Hero. Nós vimos então durante a luta de Shigaraki barra All For One versus Star and Stripe de que a New Order acabou não ficando nas mãos do vilão. Mas esse ainda assim não é o fim de todos os seus planos. O All For One ainda continua tendo o roteiro de mãos dadas a si mesmo, pelo simples fato de que dentro da OA nós infelizmente temos um traidor, e ele é quem nós menos imaginávamos. Mas antes de realmente a gente descobrir o desfecho de todo esse traidor, eu peço então para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Espero que gostem, então bora para o vídeo. Bom, nós basicamente vamos ali alguns dias depois da luta de Shigaraki versus Star and Stripe, em que o Shigaraki acabou pegando na verdade a New Order, só que como última ordem a Star pediu para que a New Order se rebelasse contra toda e qualquer individualidade. E isso começa a destruir todas as individualidades que estão no corpo do Shigaraki, uma por uma, ou pelo menos uma maioria. Mesmo que não vá ser um dano mortal, o Shigaraki ainda assim se permanece gritando desesperado de dor, enquanto no fim das contas o All For One percebe de que ainda assim tudo ficará bem. Ele consegue agora com as suas consciências conectadas, ele pode sentir tudo, toda essa fúria intensa que o Shigaraki está sentindo, o ódio dele que não vai desaparecer enquanto alguém se lembrar do rosto do All Might ou qualquer pessoa ligada a ele. No fim das contas, o All For One diz de que está tudo bem, porque mesmo ele não tendo conseguido a New Order, ele ainda assim tirou a heroína mais forte do mundo do seu encalço. E no fim das contas ele sabe de que não é ali muito prudente seguir à risca um único plano. E ele sabe ali de que está fazendo todos os seus subordinados trabalharem incansavelmente, mas por hora nós já vimos de que teremos um mês de preparo para a guerra final, mas o Toya não fica ali nem um pouco animado com isso. O Dabi basicamente percebe que a situação do Endeavor começa a se acalmar um pouco mais, e no fim das contas ele não quer ver o seu pai tranquilo, porque no fim das contas ele quer de fato fogo no parquinho. Só que mesmo Toya e All For One serem bastante parecidos, ainda existe uma grande diferença que o próprio All For One fala. Ele é do tipo de pessoa que constrói um número infindável de rotas para alcançar um único objetivo. Ele passou anos, décadas deixando rotas preparadas à espera de um momento oportuno, e todas elas, independentemente das escolhas, se conectam ao mesmo ponto final. Ele sabe que enquanto o corpo do Shigaraki está sendo finalizado, está se preparando, o Midori já voltou para a Awa. Mas diferente do Toya, Todoroki, o Dabi, o All For One tem muitos amigos, tanto que ele sabe que está acontecendo atualmente na Awa. E a gente rapidamente vê ali um vislumbre da Hagakure, que é a garota invisível, mas não é ela traidora. Ela na verdade basicamente está atrás do verdadeiro traidor. Ela percebe de que mesmo depois das batalhas de Gunga e Jaku, essa pessoa continuou triste. É verdade que todos de fato estavam para baixo, mas mesmo depois do Midori ter voltado, essa pessoa, o traidor, ainda não havia sorrido uma única vez. E ela ficou preocupada com essa pessoa e por isso foi atrás dela. A Hagakure basicamente está numa parte mais de floresta da Awa, quando vê ali nada mais, nada menos do que o próprio Aoyama. Ele que é o grande traidor da Awa, que está sendo forçado, na verdade, no fim das contas, pelos seus pais, a continuar ali, obedecendo às ordens do All For One, passando todas as informações do que está acontecendo na Awa atualmente. Eles estão nessa floresta basicamente por ser o ponto cego
de todas as câmeras, então no fim das contas eles não têm nenhuma ameaça. Só que mesmo diante disso, a Aoyama já não quer mais arriscar a vida dos seus companheiros tendo de traí-los. A gente vê um Aoyama completamente transtornado diante da Hagakure, que não consegue acreditar nisso, achando que no fim das contas é mentira. Os seus pais pedem para que ele responda a um pedido do All for One mais uma vez. Ele já fez isso durante o começo das aulas, a própria localização do acampamento durante a terceira temporada que acabou sendo invadido, a gente viu isso lá no anime. Essa localização foi dada por conta do Aoyama. Mas eles mesmos sabem de que não fazem mais isso porque simplesmente querem. Óbvio que eles tinham um motivo ideal ali de início, eles queriam no fim das contas ajudar o Aoyama, mas agora já é tarde demais. No fim das contas, o All for One é como um verdadeiro agiota que vai querendo ali de cada vez mais e mais ajuda. Se devem a ele, ele vai fazer essas pessoas pagarem até o fim de suas vidas. E no fim das contas a gente vê de que os pais do Aoyama só queriam que ele tivesse a chance de ser feliz, porque no fim das contas ele nasceu completamente sem individualidade, assim como por exemplo Midoriya, e ele vê de que ser diferente dá muito medo. No fim das contas, cerca de só apenas menos de 5% talvez da população mundial de todo o mundo de Boku no Hero não tem uma individualidade, então ele é uma parcela ridiculamente pequena. Por isso que ele sofria ali muito bullying por não ter nascido com uma individualidade. Então, para que eles pudessem seguir o seu sonho de ser um herói, eles então se aliaram ao All for One. Eles sabiam do custo que seria, mas aceitaram. Eles acabaram assim conseguindo a ajuda do All for One. O All for One concedeu ali a individualidade do Neville Laser para o Aoyama em troca de, no fim das contas, eles simplesmente serviram de informante para ele. Porque quando eles quiseram sair desse barco já era bem tarde para isso. No fim das contas, não adianta de mais nada para eles impedirem essa situação. A Hagakure, vendo isso, extremamente preocupada, fala que consigo mesmo de que precisa chamar algum professor, para que no fim das contas venha para ajudar o Aoyama que vê que sofreu por todo esse tempo. Ele se dedicou ao papel porque ele não queria criar suspeitas de que era ali um traidor. Ele se dedicou para não sentir toda essa culpa, mas no fim das contas não adiantou de nada. Quando o All for One acabou sendo preso depois da luta dele contra o All Might, ele acabou cometendo um terrível engano de ter criado falsas esperanças, achando de que poderia viver feliz com todo mundo, mas no fim das contas não vai adiantar de mais nada. Ele queria não só proteger os seus pais como a si mesmo, mas ainda assim se meteu num beco completamente sem saída. Ele não queria que os seus pais fossem mortos. Seus próprios pais sabem muito bem disso, do peso que colocaram no seu filho. Só que é nesse momento de que os seus próprios pais falam, usando o seu filho de certa forma para que eles o protejam, e é justamente quando nós vemos de que o Midoriya chega. O Midoriya simplesmente vê ali a Hagakure, que acabou falando para ela sobre ter um informante, um traidor, aí ela descobriu quem é. E no fim das contas o Midoriya de início não consegue acreditar de que é o Aoyama. Os seus pais ali começam então até tentar entender a situação, achando de que ela enganou o Midoriya no fim das contas, enquanto o Aoyama mal consegue reagir ali de alguma forma, e ele percebe de que durante o salvamento do Midoriya ele foi o único que não conseguiu fazer nada. Naquela hora foi só ele no fim das contas reconhecendo para si mesmo que foi um completo inútil. E no fim das contas o Midoriya ainda assim não consegue ali ter algum ódio pelo Aoyama. Ele mesmo se questiona ali porque ele iria atrás do Aoyama até
entender o que estava acontecendo com ele. Ele viu de que ele estava um tanto quanto triste e iria ver o que estava acontecendo com ele, por isso veio o procurar. E no fim das contas, o Aoyama só queria sempre estar à altura de todos os seus colegas, ser de fato um herói, poder ali andar ao lado deles. E no fim das contas, na USJ, num acampamento de férias, de treinamento, no fim das contas acabou sendo um treinamento, todos esses momentos os vilões acabaram invadindo esses eventos, e tudo isso por conta do próprio Aoyama, que simplesmente fala ali na cara dura para o Midoriya. O Midoriya que então fica completamente sem reação diante disso, enquanto a gente mais uma vez muda rapidamente de cenário, vendo então o Dabi se questionar ali sobre esses tais amigos do All For One, o que aconteceria se no fim das contas eles forem descobertos, não iria dar ruim para eles, mas no fim das contas não. O próprio All For One sabe de que é como se fosse um isqueiro barato. No fim das contas, quando ele simplesmente para de funcionar, você simplesmente não se importa. Se eles forem bem-sucedidos, ótimo pro All For One. Mas se não for, ele só vai pensar que foi uma pena, que eles falharam e pronto. Eles, no fim das contas, só não passam de meras ferramentas descartáveis. Enquanto conseguirem o entreterem, já é o suficiente. A gente vê, então, de que os pais da Aoyama tentam tirar ele dali o mais depressa possível, enquanto o Midoriya decide correr na sua direção. E o Aoyama vê de que, no fim das contas, ele acabou tendo o seu destino feliz ali, acertando também diretamente a vida do seu pai e da sua mãe. Desde que ele nasceu, ele sempre ali teve tudo do bom e do melhor, para compensar o fato dele ter nascido sem individualidade. Ele foi criado com o maior amor e carinho do mundo. Ele sabe de que eles também devem ter lamentado por ele ser diferente, e por isso se agarraram a qualquer esperança, até mesmo ali, a conseguirem se aliar ao All For One, ouvindo alguns boatos. No fim das contas, a individualidade que o Aoyama recebeu foi algo ridículo, até era completamente incompatível com o seu corpo, mas no fim das contas ele conseguiu superar esses obstáculos. E no fim das contas, o seu sonho teve uma origem não muito convencional. Ele entrou, no fim das contas, para o ar com o simples intuito de se tornar um espião, sabendo ali o All For One de que o All Might se tornaria um dos professores da escola. Ele decidiu simplesmente se aproveitar dessa situação. No fim das contas, tudo que ele tentou fazer para ajudar os outros, para fazer os outros sorrirem, para lutar pelo bem de todos, foi completamente manchado e embaçado pelos ideais completamente distorcidos do All For One. No fim das contas, o Aoyama, depois de ler ali a carta que o Midoriya deixou, descobrindo ali de que também não tinha individualidade, ele no fim das contas entrou num desespero absoluto, no fim das contas, porque o Midoriya era alguém relativamente parecido com ele, só que ainda assim ele não se rendeu ao desespero em momento algum. Então, utilizando ali o seu Level Laser, a gente basicamente vê de que o Aoyama tenta acertar o Midoriya, que consegue desviar nas últimas, só que a Hagakure, para tentar proteger o seu colega, usa ali basicamente a sua individualidade, que com seu corpo invisível é capaz de refratar a luz e no fim das contas proteger o Midoriya. Ela percebe de que o Japão inteiro virou ali uma bagunça e ela mesma se questiona como que ele se sentia quando estava na sala. Mesmo que ele fosse ali o momento inteiro apenas um traidor contratado para fazer tudo isso, no fim das contas tudo que ele fez nesses momentos inteiros foram uma completa falsidade. De fato era tudo aquilo um fingimento, ou no fim das contas ele realmente se tornou amigo de todos os seus colegas ali da turma 1? No fim das contas os seus pais até tentam ali tirar ele dali, só que o Midoriya não dá brecha alguma, ele simplesmente usa seu chicote negro e prende ali os dois, e vendo ali de que a Hagakure usou a sua individualidade, ela basicamente acaba com essa
essa refração de luz ela consegue se tornar um pouquinho visível para a gente ver parte do verdadeiro rosto dela, mas no fim das contas o Midoriya consegue prender os pais do Aoyama e o próprio Aoyama para que ele simplesmente seja interrogado para parar com tudo isso. No fim das contas, mesmo de que ele ainda assim seja um adolescente, ele ainda assim está fortemente ligado ao All For One. E mesmo ele querendo ou não, ainda assim é um baita de um risco, no fim das contas, deixar ele ali dentro da UA. O Tsugaoshi, que é ali um dos policiais bastante amigo do All Might, estando ali junto do All Might, de todos os outros professores da UA e os alunos da turma UA, percebem ali um pouco mais sobre quanto tempo o Aoyama e a sua família estavam ligados ali, no fim das contas, com o All For One. No fim das contas, ele estava ali com 10 anos com essa individualidade, se até agora, assim como a lei de Nagas, que havia recebido a individualidade do All For One, foi explodida, no fim das contas, se até agora isso não aconteceu, então é de se esperar de que, no fim das contas, querendo ou não, o Aoyama é só uma peça descartável, ele mesmo nem tem a intenção de simplesmente matar ele ou silenciá-lo. No fim das contas, os próprios alunos da turma 1A não conseguem acreditar de que isso é verdade, querem acreditar de que tudo isso é mentira, mas no fim das contas, mas infelizmente não tem o que fazer. No fim das contas, tudo isso de fato era verdade e o Aoyama realmente era um traidor. No fim, infelizmente, não teve muito o que fazer para mudar o passado, mas o futuro ainda assim é uma outra coisa. A polícia até começa a interrogar os pais da Aoyama, só que é algo que quase completamente inútil, porque no fim das contas eles não sabem de nada sobre a localização do All For One. Eles mesmos sabem de que não podem falhar, senão seriam mortos, muito menos mentir, porque também seriam mortos. Eles acabaram vendo ali alguns exemplos de pessoas que tentaram trair o All For One e terminaram de uma maneira bem ruim. No fim das contas, mesmo se eles tentassem alertar a polícia, eles ainda assim seriam mortos a qualquer momento. Então eles simplesmente se veem completamente sem saída, mas ainda assim não querem deixar que o peso inteiro caia sobre os ombros do seu filho. Eles simplesmente falam, o pai do Aoyama simplesmente fala de que ele quem decidiu fazer isso, ele que acabou forçando seu filho a carregar todo esse peso. O Aoyama, que até por sua vez começa a pensar ali na pergunta que a Hagakure fez sobre como ele se sentia ao lado dos seus companheiros da UA. No fim das contas, ele acabou colocando a vida de todo mundo em risco, mas ainda assim, mesmo que eles não soubessem de nada, eles tratavam o Aoyama com uma bondade gigantesca, ele podia sorrir tranquilamente ao lado deles. E é por isso que no fim das contas ele acabou também resolvendo ficar ao lado deles, ele retribuiu esse sentimento. E depois que ele acabou descobrindo ali que o Midoriya era alguém sem individualidade, que carregava o peso de ter de enfrentar o All For One, ele simplesmente se desesperou diante do quão nojento ele se achava, porque no fim das contas alguém como ele, ainda assim, mesmo sem ter de início uma individualidade, continuou lutando, enquanto o Aoyama simplesmente desistiu. Antes de eles pensar em qualquer pessoa, ele acabou então se preocupando somente consigo mesmo, ele achando que isso é algo completamente podre, vendo de que é um vilão por completo. Só que no fim das contas o Midoriya não acha isso. Ele mesmo lembra que durante o acampamento de férias do primeiro ano, o Aoyama acabou salvando ali o Tokoyami e o Bakugou, no fim das contas, com seu Level Laser. E não só isso, em vários outros momentos, quando ele, por exemplo, deu vários e vários queijos ali pro Midoriya provar, no fim das contas ele mesmo se questiona se aquilo dali eram de fato ordens do All For One. No fim das contas,
quando o Aoyama percebeu que não podia fazer mais nada, ele até tentou ali dar um pedido de socorro, mas no fim das contas não adianta de mais nada. Ele simplesmente entra no completo desespero por não conseguir ver uma saída desse caminho. O Midori até então lembra da Lady Nagant que mesmo tendo seu coração controlado pelo All for One, ela no final ainda não se rendeu. E ela também não morreu e nós vamos ver isso ainda mais à frente. Mas no fim das contas, a única coisa não é que o coração do Aoyama foi completamente tomado pela maldade. Ele só está sendo colocado contra a parede aos poucos. Mas a questão de ele se tornar um vilão ou não depende dele mesmo. Se ele ainda vai resistir ou não, porque tempo ainda resta. E no fim das contas, o próprio Midori acha de que se soubesse das coisas antes, ele poderia ali ter mudado tudo, mas no fim das contas ele mesmo fala ali para o Aoyama de que por um único erro, por um único crime, nenhuma pessoa deveria ser taxada para sempre como vilão. No fim das contas ele sabe de que errar é algo natural e ele quer dar essa segunda chance para o Aoyama. No fim das contas ninguém de fato morreu da Awa, por exemplo. Então ele não necessariamente é um vilão e é por isso que o próprio Midori estende a sua mão num verdadeiro ato heróico, falando para o Aoyama de que ele pode se tornar um herói. Só que é nesse momento que basicamente quando eles vão decidir conversar ali sem que o Aoyama fale qualquer coisa, para não ter nenhuma interferência do All for One, eles simplesmente cobrem a boca ali do Aoyama para que agora ele ficar seguro, não importa as circunstâncias ainda assim que ele cometeu, que todos os crimes dele foram feitos ainda assim não podem ser apagados. De fato, ali no fim das contas, ele cometeu sim seus erros. Não é como se tudo isso foi obviamente arquitetado pelo All for One, mas não apaga o fato de que ele ainda assim fez coisas erradas. Mas no fim das contas, obviamente, eles veem de que seria um tanto quanto imprudente ele continuasse falando. Ele poderia sem querer deixar escapar alguma coisa sobre o All for One e isso seria ruim, não só para ele, como para todo mundo que está aí dentro dessa sala. A gente viu de que a Lady Nagant ganhou uma individualidade do All for One que poderia, com um simples estalar de dedo, explodir essa individualidade dentro da própria Lady Nagant. Então isso também poderia acontecer com o próprio Aoyama. Mas no fim das contas, eles têm que de algum jeito ali resolver toda a situação, porque no fim das contas acaba que sendo completamente inútil se eles não conseguirem ali encontrar o All for One nas situações atuais. Eles têm de dar um jeito aproveitando o próprio Aoyama, porque beleza, ele errou, mas ele ainda assim tem a chance de mudar. E é até aí de que no fim das contas, não só o Midori, como todo mundo da turma 1 sabe de que eles ainda vão acreditar neles, eles ainda têm esperança no próprio Aoyama. E o Aoyama acaba que se tornando uma peça fundamental para como eles irão entrar na batalha contra o All for One. E o próprio Aoyama vê de que mesmo se achando como um vilão, no fim das contas ele não consegue acreditar de que no fim das contas todo mundo acredita nele. No fim das contas ele vê de que ele não está mais sozinho, ele de fato tem amigos. O Present Mic, por sua vez, acaba que não aceitando isso muito bem, mas o próprio Ida, como representante de classe, fala de que tudo isso está extremamente errado. No fim das contas, é coisa do passado. Todo mundo sabe ali de que ele não tem tanta culpa assim. De fato, ele estava aliado do All for One, mas não porque ele de fato queria. E é por isso ali de que eles querem, por hora, segurar a mão do Aoyama para tentar evitar esse desespero dele. Não só o Midori, como todo mundo aí decide ali estender a sua mão para ficar em pé de igualdade diante do Aoyama. É a única decisão que por hora eles podem fazer.
O Bakugou até queria ali resolver as coisas de uma maneira um tanto quanto mais violenta para deixarem eles em pé de igualdade, tentando ali dar uns golpezinhos no Aoyama, só que no fim das contas vai ser completamente inútil. E no fim das contas o próprio Kirishima fala de que se ele não tinha chances contra o All For One, ele poderia ter simplesmente falado antes para todo mundo. Para que todo mundo já... Eles estão tendo essa atitude, eles iriam obviamente ter tido essa atitude se soubessem de tudo que realmente estava acontecendo. Então, se ele tivesse falado, talvez a situação no fim das contas acabasse não vindo tão ruim assim. No fim das contas, eles também foram atrás do Midoriya sabendo dos riscos e se eles vão ter que lutar contra o All For One mais cedo ou mais tarde, não vai fazer diferença alguma. E é no fim das contas de que todo mundo quer continuar lutando ao lado do Aoyama e o próprio Tsukaushi entende ali de que todo mundo está tentando ali ajudar ele, esses sentimentos, mas o mais racional por hora para ele era simplesmente levar o Aoyama e os pais dele fora daí, para prender eles, tentar dar uma resolvida em toda essa situação, só que nós vemos de que alguém em particular tem um certo plano específico, ele mesmo entende ali um pouco do plano do Midoriya, ele mesmo diz que irá assumir as responsabilidades por não ter descoberto nada mais cedo, mas no fim das contas ele concorda com o sentimento de todos os seus alunos e ele não vai ter propósito nenhum de julgar ou de expulsar o Aoyama, e esse daí é nada mais nada menos do que o nosso querido e amado professor Aizawa. Ele simplesmente, como professor da turma 1A, ele quer discutir uma ideia com todos eles. E como a gente bem sabe, plano em anime shounen, quando é explicado, não funciona. E é por isso que no fim das contas nós vemos de que esse plano não vai ser explicado até ser posto em ação, porque esse simples fato tem de funcionar para a reta final de toda a guerra. No fim das contas, nada disso vai ser falado pra gente por hora, mas quando chegar o devido momento, nós vamos entender bem tudo o que vai acontecer. Mas o Aoyama ainda assim é levado para ser detido temporariamente antes da guerra de fato começar. Só que em questão dessa guerra que realmente vai começar, isso é infelizmente para um outro vídeo. Eu já infelizmente tenho de ficar por aqui, só que antes de realmente ir embora, eu espero que vocês tenham gostado muito e peço então que deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Então, falou, valeu e fui!